Irã, uma breve história. O Irã, conhecido historicamente como Pérsia, é um país localizado no Oriente Médio, limitado ao norte pelo Mar Cáspio, ao sul pelo Golfo Pérsico e o Mar de Omã. Sua história remonta a milênios, abrigando uma das mais antigas civilizações do mundo, com uma posição geográfica estratégica, vasta herança cultural, rica tradição islâmica xiita e uma política externa assertiva. O Irã desempenha um papel fundamental nas dinâmicas regionais e globais. Este texto oferece uma visão abrangente do país, explorando seus aspectos históricos, sociais, culturais, religiosos, políticos e econômicos, além de seu papel no cenário internacional. História da antiga Pérsia. A região que hoje compreende o Irã foi habitada desde a pré-história. Povos indo-europeus chegaram ao planalto iraniano por volta do segundo milênio antes de Cristo, incluindo medos e persas. A civilização elamita foi uma das mais antigas da região. Os medos formaram um império poderoso no século VII a.C., unificando diversas tribos e estabelecendo a base do poder persa. Eles foram sucedidos pelos persas, sob o comando de Ciro o Grande. Fundado por Ciro II, o Grande, o Império Aquemênida, que durou de 550 a 330 anos antes de Cristo, se tornou o maior da antiguidade, abrangendo da Ásia Central ao Egito e partes da Europa. Com uma administração eficiente e política de tolerância religiosa, o império é lembrado por sua grandiosidade e sofisticação. Em 330 a.C., Alexandre derrotou Dario III e conquistou a Pérsia, espalhando a cultura grega pela região. Após sua morte, o império foi fragmentado. O Império Parta, 247 a.C. a 224 depois de Cristo, surgiu como força rival a Roma. Em seguida, o Império Sassânida, 224 a 651 depois de Cristo, restaurou a glória persa, promovendo o zoroastrismo e enfrentando o Império Bizantino. Os Sassânidas foram os últimos grandes monarcas persas, antes da islamização e o período islâmico. No século VII, os exércitos muçulmanos árabes conquistaram a Pérsia, encerrando o Império Sassânida. O islamismo substituiu gradualmente o zoroastrismo, e a cultura persa passou por grandes transformações. Ao longo dos séculos, várias dinastias governaram o Irã, incluindo os Omíadas e os Abássidas. Dominaram grande parte do mundo islâmico. Os Taíridas e os Samânidas promoveram a cultura persa islâmica, e os Seljúquidas e o Kanato mongol influenciaram a arte, ciência e filosofia. A dinastia Safávida de 1501 a 1736 foi um marco fundamental, pois estabeleceu o xiismo doze imamita como religião oficial do Irã, em contraste com o mundo sunita. Este período fortaleceu a identidade nacional iraniana. Após os Safávidas, o Irã foi governado por várias dinastias que enfrentaram desafios internos e a crescente pressão do Reino Unido e a Rússia. A dinastia Pahlavi no Irã moderno, Reza Shah Pahlavi de 1925 a 1941, assumiu o trono após depor os Qajaras. Inspirado pelo modelo ocidental, implementou reformas de modernização, secularização e centralização. Mudou o nome do país de Pérsia para Irã em 1935. Filho de Reza Shah, Mohammed, Reza de 1941 a 1979, consolidou o poder, especialmente após o golpe de 1953, apoiado pelos Estados Unidos da América e Reino Unido, que depôs o primeiro-ministro nacionalista Mohammad Mossadegh. Seu regime autoritário, aliado ao Ocidente, promoveu a industrialização, mas também aumentou a desigualdade e a repressão. Revolução Islâmica de 1979, o descontentamento com a corrupção, desigualdade social, ocidentalização forçada e repressão política do Shah cresceu. Diversos grupos, inclusive religiosos liberais e marxistas, se uniram contra o regime. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, a revolução derrubou a monarquia em 1979. O Irã tornou-se uma república islâmica, baseada nos princípios do islamismo xiita e da doutrina da Velayat e Faqih, governo do jurista islâmico. Estabeleceu-se o líder supremo como autoridade máxima, acima do presidente, parlamento e sistema judicial. O sistema político combina elementos teocráticos e republicanos. O Irã pós-revolução, invadido pelo Iraque, o presidente do Iraque Saddam Hussein invadiu o Irã. O conflito durou de 1980 a 1988, com grande número de mortos e destruição. O Irã resistiu, mas sem vitórias territoriais. A guerra fortaleceu o regime islâmico. A política iraniana é marcada por uma tensão entre conservadores religiosos e reformistas. Presidentes como Mohammad Khatami
1997 a 2005, buscaram maior abertura, enquanto outros, como Mahmoud Ahmadinejad, foram mais radicais. Ações de fraude nas eleições presidenciais do ano de 2009, milhões de iranianos protestaram. O regime reprimiu duramente o movimento, demonstrando sua intolerância à dissidência. Economia do Irã: petróleo e gás natural. O Irã possui uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. A economia é fortemente dependente desses recursos, administrados em parte pela estatal ENIOC. Desde a Revolução Islâmica, os Estados Unidos da América e aliados impuseram sanções ao Irã. O programa nuclear intensificou essas restrições, afetando fortemente a economia. No ano de 2015, o Irã assinou um acordo com potências mundiais para limitar seu programa nuclear em troca do alívio das sanções. Contudo, em 2018, os Estados Unidos da América se retiraram do acordo, reimpondo sanções. O Irã, por sua vez, retomou partes do programa. A economia iraniana sofre com inflação, desemprego e desvalorização da moeda. O governo tenta diversificar a economia e desenvolver parcerias com China, Rússia e países do Golfo. Sociedade e cultura: cerca de 90% da população iraniana é muçulmana xiita. Minorias incluem sunitas, cristãos, judeus e zoroastristas. O islamismo molda a vida pública e privada, mas há uma juventude urbana com valores mais seculares. O Irã possui um sistema educacional robusto, com altas taxas de alfabetização e presença feminina nas universidades. Contudo, há forte censura e vigilância ideológica. A literatura persa, com poetas como Rumi Hafez e Ferdowsi, é patrimônio mundial. O cinema iraniano, apesar da censura, tem reconhecimento internacional. A música, a arte e a culinária refletem uma rica herança milenar. Política externa e geopolítica: aliadas: Síria, Hezbollah no Líbano, grupos xiitas no Iraque e Iêmen, Rússia e, mais recentemente, China. Inimigos: Estados Unidos da América, Israel, Arábia Saudita e outros estados sunitas do Golfo. A disputa entre Irã xiita e Arábia Saudita sunita molda a política do Oriente Médio, com conflitos indiretos na Síria, Iêmen, Líbano e Bahrein. Desde 1979, a relação é marcada por hostilidade. Sanções, acusações de terrorismo e o programa nuclear complicam qualquer reaproximação. O Irã não reconhece Israel e apoia grupos como Hezbollah e Hamas. Israel considera o programa nuclear iraniano uma ameaça existencial. Nos últimos anos, o Irã fortaleceu laços com China e Rússia, buscando escapar do isolamento ocidental. Um acordo estratégico com a China, com investimentos de bilhões de dólares, foi assinado em 2021. O Irã nos dias atuais. Nos últimos anos, protestos por liberdade, economia e direitos das mulheres aumentaram. Em 2022, a morte de Mahsa Amini, detida por uso inadequado do véu, gerou manifestações massivas e repressão estatal. Mulheres enfrentam restrições em vestimenta, herança e direitos civis. Porém, muitas estão na linha de frente das lutas sociais e educacionais. Mais de 60% da população tem menos de 30 anos. A juventude é conectada, escolarizada e mais liberal. Redes sociais são censuradas, mas amplamente usadas como VPNs, com a velhice do Ayatollah Ali Khamenei. Surgem discussões sobre sua sucessão e o futuro do regime. A incerteza sobre a continuidade da teocracia em sua forma atual. O Irã é uma nação de complexidades profundas, marcada por uma herança milenar, tradições religiosas enraizadas e um papel estratégico na geopolítica global. Sua história abrange alguns dos maiores impérios da antiguidade, e sua sociedade atual vive um intenso embate entre tradição e modernidade. No cenário internacional, o Irã continua sendo um ator-chave, capaz de influenciar eventos no Oriente Médio e além. Entender o Irã exige compreender seus contrastes entre o antigo e o moderno, o religioso e o secular, o isolamento e a resistência. Assim se encerra esta breve história do Irã.